Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Eu, pastor Rodrigo Barreto, nesta noite, quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que Deus te dê forças, coragem, ânimo. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um texto aqui na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. E eu creio que logo a gente ler, a gente ouvir essa mensagem, Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. Ontem estive subindo o 7º dia do nosso propósito, subindo o monte durante os 7 dias, e foi algo maravilhoso para a glória de Deus. Estamos hoje aqui na fé, isso mesmo, nesse propósito tão especial, em nome de Jesus Cristo. No livro do Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Meus irmãos, Nicodemos era um homem religioso, que tinha uma grande expansão de conhecimento, isso mesmo. Ele era um conhecedor da religião, isso mesmo, e até mesmo das escrituras, porém, ele não conhecia, meus irmãos, a Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, isso mesmo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha que interessante. Para você ver que Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos, meus irmãos, era príncipe dos judeus, fariseu, isso mesmo. Era um homem, meus irmãos, que tinha um grande título na época. E ele foi ter com quem? Ele foi ter com Jesus. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Isso mesmo, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olhe bem, Nicodemos, meus irmãos, reconheceu que Jesus era de Deus, porque os sinais que Jesus operava e fazia, era preciso que Deus estivesse ali agindo em favor dele, que fosse pelo Espírito de Deus. E olha o que Jesus disse. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, meus irmãos, ele é um homem instruído, um homem, meus irmãos, para os dias atuais de hoje, seria um grande teólogo, isso mesmo, instrutor, isso mesmo, professor. Este era quem? Este era Nicodemos, e príncipe. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele era mestre, príncipe dos judeus, fariseu. Olha o currículo que este homem, que era Nicodemos, ele tinha. A regra dos fariseus, meus irmãos, era muito severa, isso mesmo. Eles oravam constantemente, isso mesmo. Eles jejuavam, isso mesmo. Eles cumpriam os seus requisitos de ofertas, de dízimos. Eles cumpriam todas estas coisas, que era lícito, isso mesmo. Jesus, ele sempre defendeu estas coisas, isso mesmo. A oração, o jejum, isso mesmo. Dízimos, ofertas, estas coisas, meus irmãos, era algo maravilhoso, isso mesmo. Só que mesmo Nicodemos fazendo todas estas coisas, meus irmãos, ainda lhe faltava uma coisa, que era nascer de novo. Isso mesmo. Para você ver, meus irmãos, que o novo nascimento é algo muito profundo na vida de uma pessoa. O novo nascimento é algo muito profundo. Jesus disse: olha, Nicodemos, na verdade te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode herdar o reino de Deus. Olha o que Jesus disse no versículo 3.
Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, será que nós já fizemos uma reflexão todos os dias na nossa vida, dizendo: Senhor, será que eu nasci verdadeiramente de novo? Isso mesmo. Será que eu só cumpro, isso mesmo, uma religião? Será que eu só não cumpro uma tradição? Isso mesmo. Quem falou e pregou para Nicodemos, que era mestre, pregador, meus irmãos, Nicodemos, ele era um dos melhores pregadores da atualidade que a gente vê hoje. Isso mesmo. Um dos melhores professores de teologia que você pode imaginar. Este era Nicodemos. Ele era mestre, judeu, príncipe dos judeus, fariseu, isso mesmo. Era Nicodemos. Mas Jesus, meus irmãos, quando olha para aquele homem, que já era, meus irmãos, um senhor, Jesus disse: Nicodemos, é preciso que nasças de novo. Isso mesmo. Que algo profundo, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, meus irmãos, em cumprir uma religião, em cumprir, meus irmãos, uma tradição, isso mesmo, em cumprir um requisito ali, cumprir uma tabela, isso mesmo, se mostrasse que nós estamos bem, mas Jesus, ele está olhando para o nosso coração, está observando se verdadeiramente nós já nascemos de novo, isso mesmo, olhando se verdadeiramente já nascemos de novo. Você sabe, meus irmãos, que a qualquer momento Jesus pode nos chamar, isso mesmo, Jesus pode nos chamar, a trombeta pode tocar para mim e para você. E será que nós, meus irmãos, estamos prontos? Isso mesmo. Será que nós estamos preparados e verdadeiramente nascemos de novo? Ou nós estamos como Nicodemos? Isso mesmo, nós cumprimos todo um requisito, nós cumprimos, meus irmãos, todo um ritual, mas verdadeiramente nós nunca nascemos de novo. Isso mesmo. Será que você já nasceu de novo? É a pergunta que nós fazemos esta noite. Isso mesmo. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Como que um homem pode nascer sendo velho? Sendo velho. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso mesmo. Olha que coisa. E Nicodemos faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Nicodemos, meus irmãos, ele compreendia isso mesmo. Ele compreendia da lei, ele compreendia da religião, ele compreendia do judaísmo, ele compreendia tudo que você possa imaginar. Mas ele não compreendia, meus irmãos, as coisas espirituais de Deus. Isso mesmo. Ele não compreendia, meus irmãos, Jesus Cristo como salvação. Isso mesmo. É tanto que ele diz: como que um homem velho pode nascer de novo? Ele, meus irmãos, ele estava olhando, meus irmãos, para a carne. Jesus estava olhando para o Espírito. É tanto que olha o que Jesus disse para ele. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não estava falando, meus irmãos, de um nascimento, isso mesmo, do ventre de uma mulher, isso mesmo. Até então, porque ele já tinha sido nascido, como também Nicodemos. Nicodemos já era um senhor, isso mesmo. Jesus estava se referindo ao nascimento do Espírito, onde, meus irmãos, ali entra a natureza de Cristo, a natureza de Deus, isso mesmo, no coração daquela pessoa. E olha o que Nicodemos diz. Disse Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso mesmo. E este nascer aqui, que Jesus estava se referindo-se, não era nascer, meus irmãos, morrer para renascer do ventre da mãe, isso mesmo. Mas Jesus estava se referindo-se, meus irmãos, ao nascimento espiritual,
com que a natureza terrena, a natureza, meus irmãos, da carne, viesse morrer e agora viesse nascer uma nova natureza, a natureza do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre a vida daquela pessoa agora. Isso mesmo. E é isso o novo nascimento. E olha o que Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse: olha, Nicodemos, quem é nascido da carne, as preocupações são com as coisas da carne. A preocupação e a vida está com base nas coisas da terra. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele deseja, ele almeja, ele se preocupa com as coisas celestes. Será, meus irmãos, que nós verdadeiramente, será que você verdadeiramente nasceu do Espírito? Será que verdadeiramente você vive para o Espírito? Como Jesus aqui ele disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso mesmo, aquele que é nascido do Espírito, ele não, meus irmãos, ele não está perdido com as coisas da carne, ele não está, meus irmãos, perdido com as coisas da terra. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, o apóstolo João, meus irmãos, ele traz o seguinte questionamento. Ele diz assim, preste bem atenção: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, nem o que no mundo há. Olhe bem, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meus irmãos, quem é nascido do Espírito, ele não ama o mundo. Meus irmãos, quem é nascido do Espírito, ele não ama o mundo. E isso, meus irmãos, nós devemos ressaltar todos os dias e ver, meus irmãos, a seriedade desta palavra. Quem pregou aqui, meus irmãos, foi o próprio Jesus. Isso mesmo. Jesus pregou para um teólogo, para um grande pregador, para um grande professor. Isso mesmo. Porém, ele nunca tinha nascido de novo, que era Nicodemos. Não devemos, meus irmãos, achar que uma religião, ou cumprir uma tradição, isso mesmo, cumprir um requisito, isso nos dará a garantia da salvação. Nós podemos, meus irmãos, estar cumprindo um requisito e a nossa salvação está em risco. Jesus disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus disse, preste bem atenção. Na verdade te digo, olhe bem, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando, meus irmãos, aqui com um fariseu, um mestre de Israel, isso mesmo, mestre, príncipe dos judeus. É uma das patentes, meus irmãos, religiosas mais altas que se existia na época. Isso mesmo. Para você ver, isso mesmo. Era muito maior do que qualquer título, praticamente, dos que nós vemos hoje, que levam ali a palavra. Mas quando Jesus olha para aquele homem, Jesus viu que ele fazia tudo. Isso mesmo. Mas lhe faltava uma coisa, que era nascer de novo. Era nascer, meus irmãos, da água e do Espírito. Lembrando, meus irmãos, que nascer de novo não é cumprir, meus irmãos, um ritual apenas, dizer, não, eu fui batizado nas águas. Isso, quando é verdadeiramente, sim, mas apenas quando se cumpre ali, meus irmãos, uma regra, não traz a garantia da salvação. Mas quando, meus irmãos, é levado pelo arrependimento de pecados, quando é levado, meus irmãos, ali, pela direção do Espírito, pelo sentimento de uma nova vida, para abrir mão, meus irmãos, das coisas da terra e deseja viver uma nova vida em Cristo, deseja viver, meus irmãos, uma nova vida em Cristo por meio do Espírito,
viver as coisas do Espírito, não as coisas da carne, que se desapega, meus irmãos, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, e faz com que esta natureza venha morrer, a soberba da vida venha morrer, mas surge agora no coração o desejo de uma nova vida, onde a base não está nas coisas da terra, nas coisas da carne, mas sim, meus irmãos, nas coisas do Espírito. Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele, meus irmãos, que nasce do Espírito, ele almeja os céus. Ele não está, meus irmãos, perdido com as coisas da terra, mas ele deseja o reino de Deus. Ele deseja, meus irmãos, a nova Jerusalém. Ele, meus irmãos, deseja e anseia e luta todos os dias e busca a sua salvação. Lembre-se, quem pregou esta mensagem, meus irmãos, antes mesmo de eu estar aqui levando para você, não foi eu ou qualquer outro pregador, foi Cristo, foi Jesus Cristo, aquele que veio como oferta para trazer salvação para mim e para você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, meus irmãos. Nicodemos, ele tinha feito parte de toda a religião, isso mesmo, mas lhe faltava uma coisa, que era nascer de novo. No livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim, preste bem atenção, olhe bem, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que coisa maravilhosa! Isso aqui, meus irmãos, já é um sentimento, isso, de um novo nascimento, isso mesmo. 1 João, capítulo 3, ele diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém, meus irmãos? Que possamos, meus irmãos, crescer e buscar, meus irmãos, cada dia este novo nascimento. Se você não tem certeza que você é nascido de novo, se você não tem certeza que você tem os seus pecados perdoados, você precisa buscar isso, porque a sua salvação, ela está em risco. É preciso que haja certeza, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja um novo nascimento, isso mesmo, por meio de Jesus Cristo, na água e no Espírito, porque isso é o que nos garante, meus irmãos, isso é o que nos garante a vida eterna. Isso é o que nos garante, meus irmãos, ver o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Isso mesmo, se arrependa dos seus pecados. Isso mesmo, se humilhe-se perante Deus. Viva para Ele intensamente. E você verá que a salvação chegará até a sua vida. Não é uma religião, não é um pregador, mas, meus irmãos, é nascer verdadeiramente de novo, como a palavra mesmo nos diz e nos orienta. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pelos teus servos, esta noite. Pai, nós te agradecemos por tudo. Se existe alguém doente, que seja curado. Se existe alguém magoado, que seja sarado. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados deste homem, desta mulher, traga salvação esta noite. Pai, que onde esta mensagem chegar, que haja salvação, libertação, transformação. Não estamos aqui, meus irmãos, cumprindo o ritual, Pai, mas nós estamos aqui trazendo a Tua palavra, viva e eficaz. A palavra, Senhor, do arrependimento, a palavra da salvação, a palavra, Senhor, que traz vida e novo nascimento. Senhor, que esta palavra entre neste coração, traga vida, traga cura, salvação, libertação. Pai, eu oro e eu entrego esta vida agora em Tuas mãos. Eu oro, meu Deus, por cada um que está nos ouvindo agora. Meu Deus, essa pessoa que está se rendendo-se diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a salvação,
a cura, a libertação, que essa pessoa, Senhor, seja livre, que todo o pecado, Senhor, seja perdoado agora, Senhor, pelo arrependimento, Senhor, desta pessoa, pela transformação, Senhor, da Tua palavra, Pai, que chegou agora no coração desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz. Se inscreva no nosso canal, é gratuito, deixe o seu joinha. Se você deseja ser um patrocinador desta obra, patrocine, ajude esse ministério que está iniciando. Isso mesmo, ajude esta obra. E eu quero estar, meus irmãos, trazendo a mensagem aqui e levando o Evangelho, expandindo para todas as nações, até os confins do mundo, como o próprio Jesus Cristo ele nos orienta. Amém? Que Deus te abençoe. Na descrição do vídeo estará, meus irmãos, um meio que você pode estar ajudando, meio Pix, você pode estar ajudando esta obra, este ministério. Que Deus te abençoe. Eu amo você.